Olá, sou Renata Segitovic e sou artista visual com formação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Pará. Sou natural de Belém, Pará e tenho experiência no ramo da ilustração e design gráfico de mais de 20 anos. Fiz parte do coletivo Argonautas de Ilustradores de 2015 a 2019 e com eles produzimos 4 exposições, entre elas a Ciro Ilustrado. Ela aconteceu no Shopping Boulevard em outubro de 2018 e levou arte a centenas de pessoas que nunca tinham entrado numa galeria de arte ou museu de arte. Atualmente faço parte do MAR, Mulheres Artistas Pará, coletivo criado para dar visibilidade ao trabalho artístico feminino e que eu ajudei a fundar em fins de 2018. Hoje o coletivo MAR conta com mais de 100 participantes e junto a ela já ajudei a promover diversas ações, oficinas e exposições, como a exposição O Futuro é Mulher, que ocorreu em início de 2020 na Galeria Teodoro Braga, no Centro. Depois de muitos anos trabalhando em agência de propaganda, onde o ritmo é muito acelerado, eu desenvolvi uma técnica de trabalho que é um misto entre o manual e o digital, pois nem sempre a gente tem uma mesa gráfica para trabalhar a ilustração digital, que é um método bem mais ágil de fazer ilustração. Nesse método, desenvolvo ilustrações digitais sem o uso da mesa gráfica, que é um equipamento que pode sair caro e também nem todo o tempo a gente tem disponível para utilizar. E eu vou ensinar essa técnica agora aqui no edital. A xilogravura é uma técnica de impressão muito antiga. A primeira xilogravura que se tem notícia foi descoberta na China e data do século IV. Ao longo do tempo, a técnica se tornou importante também em ilustrações de livros, revistas e jornais, além de seu próprio papel artístico. A técnica consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz, possibilitando que a imagem nela gravada seja transferida sobre o papel ou outro suporte, num processo muito parecido com um carimbo. A xilogravura também é muito popular no Nordeste do Brasil, em publicações como Cordel. Então, gente, eu vou aqui apresentar para vocês o material da oficina. É um material muito simples, tá? Eu acho que todo mundo tem em casa, senão é muito fácil e barato de conseguir. Que é lápis. Aqui eu estou usando um 6B, mas na verdade pode ser qualquer tipo de lápis, tá? Pode ser lápis número 2, tá? É só para fazer o rascunho. Caneta ponta porosa de ponta fina. Pode ser qualquer caneta, pode ser essas canetas de gel e tal. Só o ideal é que ela não borre tanto no papel, que ela não solte tanta tinta. Pode ser até caneta para marcar CD. Eu tenho essa também, só que essa aqui é uma caneta mais cara. Mas aqui você vê o tamanho da ponta, 0,8. O ideal é que ela seja no máximo até 0,8 ou 0,5. Se não, dessas aqui servem. Borracha e apontador, caso quebre a ponta do lápis. Eu vou fazer aqui um coração anatômico. Vocês podem pesquisar um tema na internet, pesquisar uma foto que vocês queiram fazer. Eu aqui vou fazer um desenho anatômico, eu já pesquisei alguns modelos na internet, fotos de coração, e não é uma forma muito complicada de fazer, eu vou fazer agora. E agora eu vou fazer o preenchimento com a caneta. Vou fazer com essa daqui para vocês verem como é que fica, como é que é simples. E agora eu vou fazer o preenchimento. Aqui eu quero fazer um contorno branco, então eu vou delimitar a área que eu não vou pintar aqui dentro. Então, eu vou fazendo esse preenchimento
assim meio tosco mesmo. Que isso aqui vai dar a graça do desenho. Então pronto, eu já concluí o preenchimento do coração. E aqui eu tô sentindo um pouco falta de alguma coisa, eu decidi fazer um resplendor, tá? Que o resplendor é como se fosse uma peça por detrás que dá um brilho, vamos dizer assim, um fulgor. Ela é muito presente nas imagens de santo da Igreja Católica. Vocês podem ver, né, nas igrejas, quase sempre Nossa Senhora tem um resplendor. E aqui vocês podem brincar com textura, né? Parte da minha família vem do Nordeste, então é uma estética que me agrada muito, a estética da xilogravura, do cordel, e eu quis fazer uma série e tomei gosto. Eu acabei inventando essa técnica que fica muito aproximada da xilogravura, com a vantagem que você não precisa ter os materiais, nem sempre você tem espaço para guardar, ou mesmo é um custo, né? Ter madeira, ter o cinzel, ter tudo isso. E então essa técnica vem bem a calhar. Aqui você pode brincar com textura, você pode ver em algumas peças de xilogravura que tem algumas formas geométricas, tipo triângulos. Você pode fazer os triângulos aqui, e aí você vai preencher somente ao redor. Você pode fazer assim, ou então você pode criar um padrão, né? Criar uma pattern, que é uma coisa que eu também vou ensinar. Aqui eu vou fazer esses assim. E vou fazer do ladinho ele separado para a gente criar a pattern. O que é a pattern? Ela é uma estampa, é um padrão que você pode criar na mão ou criar direto no Illustrator, que é a ferramenta que a gente vai usar para terminar o desenho. Eu faço um quadrado, tá? E aí eu vou fazer vários triângulozinhos. E também eu posso criar linhas de contorno que a gente possa usar direto no Illustrator, tá? Eu vou aqui fazer uns tracinhos que nem da xilogravura, que são às vezes, isso aqui, ó, às vezes um cantinho ou outro, que o cinzel não pega muito bem, aí fica essas arestazinhas. Aqui eu já tenho o desenho mais ou menos finalizado. Eu já criei aqui o resplendor, que eu vou preencher com as patterns que eu criei aqui, para ficar mais fácil, mais rápido. E eu já apaguei os traços de lápis. Note que é só apagar assim de leve, tá?
Só os que aparecem mais, porque como o desenho ele é todo preenchido, ele acaba cobrindo os traços de lápis. Então, para fotografar, vocês aproximam bem a câmera do objeto, que é para pegar bem os detalhes e ficar com uma boa resolução. E certifique-se que a câmera do celular está na resolução máxima, tá? Não deem zoom, porque não funciona, acaba ficando uma imagem de qualidade ruim. Aqui eu vou te fotografar primeiro o coração, depois os padrões que eu criei, tá? Aí feito isso, eu mando por e-mail, não mando pelo WhatsApp para mim mesma, porque o WhatsApp ele comprime as imagens e você perde a resolução. Aqui nós vamos escanear a imagem que nós fizemos em 300 dpi, em tons de cinza, certo? Aí nós vamos nas definições avançadas e ajustamos o brilho e o contraste e mandamos digitalizar. Depois de escanearmos, clicamos com o botão direito do mouse e abrimos no Photoshop. Rotacionamos a imagem e separamos as imagens do coração e dos padrões. Ajustamos o brilho e o contraste indo na ferramenta Níveis, em Imagens, Ajuste. Aí você vai ajustando o brilho e o contraste de acordo com o que você acha que vai ficar legal, que vai ficar com contraste para a gente poder vetorizar lá no Illustrator. Ajusta também a rotação da imagem, faz alguns recortes, apara algumas arestas com certas imagens e vai fazendo esses ajustes todos necessários. Agora é hora de salvar. Crie uma pasta para salvar as suas patterns e a sua ilustração. Eu abri uma pasta chamada Imagens e salvei padrões e salvei o coração em imagens separadas. Essa é a hora da gente levar a imagem para o Illustrator. Abra um novo arquivo em modo de cor CMYK. Eu abri no formato A4 e levo as ilustrações para lá. Clicamos no menu em Objeto e depois Traçado da imagem. Clicamos em Avançado e ajustamos os controles. O limite em 128, caminhos em 96%, cantos em 3% e ruído em 3 pixels. Esses são números aproximados, você precisa ir testando e observando. Depois de fazer todos esses ajustes, vamos em Objeto, Expandir e nosso desenho está vetorizado. Clicamos com o botão direito e desagrupamos o objeto. Como o resplendor está somente no contorno e queremos aplicar o padrão, clicamos com o botão direito do mouse nele e em Liberar caminho composto. Então eu salvo meu desenho e agora é hora de fazer a pattern. Trago a imagem do padrão para o meu arquivo e repito o processo de vetorização.
Eu desagrupo e vou criar o primeiro padrão. É hora de criar o primeiro padrão. Vou em Objeto, Padrão, Criar e ajusto o tamanho da imagem do padrão para não ficar com arestas brancas ao redor. Basta puxar as alças laterais. Eu já posso aplicar o meu primeiro padrão. Na paleta de amostras, você clica no objeto e clica no quadradinho do padrão. Repito o mesmo processo para criar a outra pattern, também ajustando as arestas para não ficar nenhuma beirada branca. E então está criado o nosso segundo padrão. Mas aqui eu decidi usar só o riscadinho mesmo para acompanhar o movimento do resplendor. Aqui eu posso inclusive mudar a cor do padrão. Basta que eu duplique o quadradinho com o padrão, aí eu dou 2 cliques em cima dele, seleciono e seleciono a cor que eu quero. Aí eu salvo o padrão e já posso aplicar na cor que eu quiser. Agora é hora de criar meu pincel. Esses quadradinhos, esses triângulos que você está vendo, eu adiciono um quadradinho mais ou menos do mesmo tamanho do triângulo no final, que é para poder dar o espaçamento necessário quando a gente for criar o padrão. Depois vocês vão entender por quê. Eu seleciono todos. Eu vou entrar em pincéis. Eu simplesmente vou pegar esse conjunto e arrastar para dentro dessa pasta de pincéis. E vou clicar em pincel artístico. E pronto, está criado o nosso pincel. E agora a gente pode fazer uma linha e aplicar do modo que a gente queira. Aqui, como eu não queria mais usar esses triângulos que eu criei nessa forma do resplendor, basta dar 2 cliques no objeto e ir apagando os pequenos triângulos. E então eu coloco centralizado na página. E aqui eu resolvi colocar um retângulo azul por baixo, que eu acho que dá um contraste muito bacana. Eu dupliquei a pattern mais uma vez e agora eu vou fazer ela na cor mostarda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e depois eu quero ver os desenhos de vocês. Um abração.